esse computador. Não é, Vinícius? Às vezes acontece, né? Tá, então, seguinte, a gente estava falando na terça-feira sobre gestão de RH, né? A gente estava nesse. Aqui a gente parou principalmente na parte de legislação trabalhista, falamos bastante sobre. Não, não tem não, Daniela. Da Débora tem. Meu não tem. Então, a gente estava falando sobre CLT, sobre, né, sobre legislação, o que, que pode, o que, que não pode, que a legislação brasileira tem muito da coisa da CLT, né, que é muito forte no Brasil, tem muita legislação em torno do trabalho, então a gente discutiu um pouco disso. Então, assim, essa parte do slide aqui, a gente deixou ela aqui, mas ela são leis americanas e a gente falou mais de outras coisas, né? Aí, uma das coisas aqui que tem aqui que vamos passar, né? Mas é aquele óbvio, né? Que tem muita coisa assim, legislação, e ainda que tenha legislação, acontece muito dentro das empresas, né? Tipos de assédio moral, assédio sexual, discriminação, que pode ser por causa de cor, raça, idade, grupo étnico, a crença da pessoa, da onde de família que ela veio, etc, etc e tal, né? Então, é claro que de vários anos para cá, isso é uma coisa que tem sido cada vez mais considerada, as empresas, em geral, têm se preocupado bastante com isso, mas ainda assim, não é porque as empresas que têm legislação e que as empresas se preocupam com isso que não acontece. Então, é uma coisa aí para se considerar, obviamente, né? Aí, claro, tá falando sobre alguns detalhes aqui, sobre assédio moral, assédio sexual, a gente até falou um pouco sobre isso na terça-feira, né? Que acho que foi a Daniele que contou pra gente que a pessoa entrou com processo por assédio moral, né? Que ela conseguiu provar, e aí outra pessoa também que foi demitida por assédio sexual, né? Então, a gente já passou um pouquinho sobre essas coisas aí. E aí, uma das coisas que a gente tem que é bem importante para a gente discutir em termos de gestão é a coisa do recrutamento e seleção, que é uma das coisas assim, mais fortes que o departamento de RH faz. E aí, o que, que acontece? Eu até deixei separado aqui para mostrar para vocês que eu dei aula de recursos humanos, que daí era o semestre inteiro, para o primeiro semestre assim que eu trabalhei na PUC, eu entrei dando essa aula de recursos humanos. E aí, sim, claro que aqui é um semestre inteiro, né? Mas eu separei algumas coisas daqui para mostrar para vocês um pouco mais detalhado. E mais do que isso, né? Eu acho que para a gente aqui é muito importante assim. Em geral, a gente não vai acabar em departamento de recursos humanos, até pela faculdade que vocês estão fazendo, né? E eu também sou administradora, então frequentemente vai para recursos humanos o pessoal que já sinaliza, né, que gosta mais dessa área, e o pessoal de psicologia. Mas por que é bom para a gente, que mesmo que a gente não vá ser de departamento de recursos humanos, possivelmente, né, a gente entender como que a gente também está sendo investigado quando a gente está tentando algum trabalho, né? Que tipo de coisas que o pessoal de RH está preocupado em verificar quando a gente está procurando emprego, né? Então, olhem um pouco por esse lado também, tá? Com algumas dicas para vocês aí, para quando vocês forem procurar algum trabalho e tal, para vocês entenderem que tipo de coisas que estão acontecendo nas entrelinhas ali, né? Na, na, nas coxias ali, que não estão aparecendo ali no palco, mas que pode ser interessante para vocês entenderem por que as pessoas fazem determinadas perguntas, por que como que eles olham os currículos e tudo mais. Então, assim, como vocês podem ver aqui eu tenho uma um slide, que ele fala basicamente das práticas naturais, normais de um departamento ou de um pessoal de RH, né? Então, eles falam, claro, que a parte legal e estratégica é sempre conectada com RH, né? Porque para você contratar, para você demitir, ou seja lá como for, você tem que estar vinculado às estratégias da empresa, as estratégias que estão precisando ser consideradas e esse aspecto legal que a gente já falou
na terça-feira. Aí, outra coisa que é extremamente importante para o pessoal de RH é o recrutamento recrutamento e seleção e a colocação dessas pessoas, que é essa aqui, recruitment and placement. E a outra coisa que fica também a cargo do pessoal de RH é o treinamento e desenvolvimento, tá aqui. Considerar a coisa da compensação, não só a coisa do salário, que também é importante para o pessoal de RH. O pessoal de RH precisa saber como calcular folha de pagamento, férias e tal, é competência deles isso, mas também aquela lógica de é, assim, vamos fazer uma coisa especial e vamos pagar eu não tô achando o nome da coisa, a pessoa, tipo uma meritocracia, assim, né? Pensar em planejamentos, assim, tipo, então, se acontecer tal coisa, então vão ganhar um salário a mais, vão ganhar uma grana a mais e etc. Então, esse tipo de compensação, né, que o pessoal do RH tem algum empenho nisso, né? E as relações de trabalho, né? Dentro da empresa. Então, assim, normalmente quando tem algum problema, e quando a empresa é grande, lógico, e tem o departamento de RH, né? Dá umas treta entre as pessoas, e aí o pessoal, tá, vamos procurar o RH para resolver isso daí. Então, essa parte de relação dentro da empresa também é competência do RH. Então, essa aqui seria, esse círculozinho aqui seria meio que tal. O que eu tenho que considerar se eu for pensar em gestão de recursos humanos, de pessoal, tá? Então, deixa eu só ver aqui que eu queria mostrar para vocês outra coisa desses slides. Aí, rapaz, cadê? Para cima, será? Eu vi agora há pouco. É esse aqui. Então, assim, ó, uma das coisas que a gente precisa entender que é de competência do RH é recrutamento e seleção, que a gente chama mais no Brasil aqui, né? Recrutamento e seleção. Aí, o que acontece? Chega lá e o cara lá já deu esse exemplo para vocês, né? O pessoal de marketing fala, quero um marqueteiro. Aí o pessoal de RH vai falar, beleza, então o que você está precisando? Ele vai trabalhar na parte de sei lá, inbound marketing. E o que é esse inbound marketing? O pessoal da RH, né, não sabe, vai perguntar. Então, a gente precisa que ele seja capaz de trazer novos clientes, mas a função dele é criar conteúdos para que as pessoas fiquem interessadas e aí a gente consiga colocar essas pessoas nessa lógica aí de funil de vendas e tal, né? Classificar leads e tal. Chique, né? Tudo os nome modernos que o pessoal de RH não sabe o que é. Aí você vai ter que explicar para a pessoa, falar, tá, o que é isso? O que é leads? Leads, então você vai explicar o que você quer para contratar essa pessoa. Então, o que acontece? Aqui, ó, tem tipo um gráficozinho tentando explicar qual que é esse processo, né? Então, a ideia é assim, tá, então, me explique direito, então eu vou fazer um planejamento e tentar entender o que é isso que você está procurando. Então, eu vou tentar fazer um tipo de, uma descrição do que é esse cargo que você está querendo contratar. Então, você me falou que você quer um cara para marketing, e que ele tenha algum conhecimento na área de inbound marketing, aí você fala, tá, você quer que ele seja formado em marketing ou não importa? Pode ser uma pessoa sem formação formal, mas que tem algum tipo de trabalho na área e tal. Então, tá, beleza. Então, beleza. Então, agora eu entendi, tá, ok, eu sei o que eu quero. Aí, esse segundo momento é construir uma base com possíveis candidatos. Então, é assim, aí você vai lá, então, vou usar LinkedIn, eu vou usar uma agência de RH que tenha lá os currículos lá. Vou colocar no meu site dizendo que eu tenho vaga para isso e que as pessoas que mandem o currículo para mim, etc. Beleza. Aí aparecem os candidatos, muito bem. Aí, em geral, o que acontece? Esses candidatos, eles formalizam a sua candidatura, né? Então, ele manda para você lá um e-mail, ele preenche lá um formuláriozinho, ou ele diz, não, realmente estou interessado, então beleza.
Aí, o que que acontece? O pessoal de RH pega isso daqui e vai fazer a seleção desses possíveis candidatos aqui, desses candidatos. E aí, você já vai eliminar alguns, né? Porque aí você disse assim, eu quero que a pessoa seja formada em marketing. Aí vem os doidos lá que são formados em engenharia, aí tem o outro que não é formado e tal. E aí, se aquilo é uma coisa que é básico para você, você decidiu que aquilo era importante, o pessoal de RH já vai eliminar esses casos aí. Por isso que essa fase aqui de planejamento é bem importante. Você tem que deixar muito claro para o profissional de RH se ser formado em marketing é essencial ou você pode abrir mão disso caso o cara de repente não seja formado em marketing, mas ele está 10 anos trabalhando com marketing, ou seja lá o que for, que você acha interessante. Então, essa parte aqui é bem importante para aqui, ó, você conseguir fazer uma seleção mais decente, tá? Aí, beleza. Aí, o que que você faz? Você vai testar os caras, né? Você vai conversar com o cara, vai dar vai fazer alguns tipos de aplicação de teste, vai assim, tentar melhorar você vai tentar assim selecionar melhor os candidatos que são mais interessantes para aquela vaga. Aí o que, que é importante aqui? Alguns testes só podem ser aplicados por psicólogos, tá bom? Então vocês cuidem, por favor, quando vocês forem fazer isso, porque tem alguns testes que só podem ser aplicados por psicólogos. Testes de QI, testes de aptidão, tem alguns testes aí que são regulamentados pelo Conselho de Psicologia. Eles são bem importantes, são bem interessantes. Eu tenho eu lembro que para essa minha turma aqui de RH, eu cheguei a aplicar alguns testes para eles, porque daí eu peguei um psicólogo e pedi para ele fazer a aplicação, né? Até para as pessoas entenderem melhor como que é isso. Então, vamos lá ver a pergunta da Karina. Professora, mas não é mais interessante pegar uma pessoa que tem anos de experiência direta na área do que formada há pouco tempo? Depende do que você está procurando, né, Karina? Porque o que acontece? É por isso que é importante essa fase assim de vamos conversar sobre o que vocês querem. Aí o que acontece? Digamos que você me diz assim, eu quero um cara que, vamos continuar usando nosso exemplo. Eu quero um cara que seja bom em inbound marketing. O fato do cara ser formado em marketing, você sabe disso. Não faz dele necessariamente um cara bom em inbound marketing, porque isso é uma prática, né? E aí, assim, pode ser que realmente seja mais interessante pegar um cara que tem experiência na área do que uma pessoa formada há pouco tempo. Por outro lado, o que acontece? Uma pessoa que está muito tempo trabalhando na área, ela já vem com bastante vício, digamos assim. Então, ela já vem assim, não, o certo é assim, o certo é assado. Aí você fala, não, mas eu queria testar tal coisa. Não, não testa não, porque isso aí não dá certo, eu já sei que não, não, não. Então, tem esse problema também. Outra questão é que, dependendo de quanto tempo a pessoa está trabalhando no mercado, ela tem mais experiência e normalmente vai ser mais cara. Então é uma coisa aí que tem que considerar, né? Tipo, tá, estou disposto a pagar um pouco mais, ou estou disposto a pagar um pouco menos e esperar a pessoa entender o que a gente está querendo. Então é uma outra coisa que tem que considerar. E também a questão de que às vezes a pessoa que está muito tempo trabalhando no mercado, ela tem expectativas mais altas ou quer crescer logo na carreira e tal, e aí dependendo do tamanho da tua empresa ou do tipo da sua empresa, você vai lá e pensa, nossa, eu vou contratar um cara aqui que é super maravilhoso, super sensacional e tal. Aí 2 meses depois o cara vai embora, porque ele percebe que não tem muito para onde crescer dentro da tua empresa. Por isso, meus senhores, que aí agora eu vou contar para vocês a parte assim dos segredos do RH, né? É muito comum às vezes você tem um currículo sensacional e aí você está sem emprego e aí você vai procurar um negócio. Aconteceu isso agora há pouco tempo. A pessoa é profissional da área, tipo, há 15 anos, tem bastante experiência na área,
E aí ela estava trabalhando, mas ela tinha horários livres, assim, no seu dia a dia, e ela podia pegar mais um trabalho para fazer. E aí foi lá, passou, claro, passou na entrevista frouxo, passou nos testes frouxo e tal, porque realmente é uma coisa que a pessoa é da área há muito tempo e tal. Chegou na parte final da entrevista com a pessoa que chamou para o cargo e tal, foi conversar com a pessoa, daí a pessoa falou assim: olha, eu acho que você é demais para minha empresa. E aí a pessoa falou: porra, sacanagem, né? Como assim sou demais? Então me contrata, né? Se eu sou tão bom assim. Ela falou: o problema é o seguinte, justamente por você ser bom demais, você vai ficar pouco tempo aqui, porque você vai achar outra coisa melhor muito rápido. E eu preciso de alguém que fique pelo menos 2, 3 anos aqui para resolver a minha situação. Então eu vou pegar uma pessoa recém-formada, porque aqui é um trabalho que eu não tenho como dar muita sequência na coisa. Você não vai crescer aqui dentro. Então, eu acho que não o teu perfil é um perfil para uma vaga melhor, um trabalho melhor, que não é aqui. Aí a pessoa ficou super chateada, né, porque ela estava querendo um novo trabalho e tal, e não foi contratada porque ela era boa demais. E aí eu vou ser muito honesta para vocês, isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Justamente porque quem está na empresa sabe que fazer todo esse processo é bastante caro. Olhem só aqui na minha sequenciazinha de elementos, a quantidade de passos que você tem que dar. Aí você vai, marca com o cara, daí você procura as pessoas e daí anunciam lá no LinkedIn, anuncia lá numa agência, daí você paga para a agência para achar as pessoas. Aí você faz entrevista, daí você perde o tempo do diretor, aí você fica analisando, tarará. Só essa parte de seleção aqui, ela já é bastante cara. Eu não sei se eu cheguei, não mostrei para vocês, eu mostrei para o pessoal da disciplina de comportamento organizacional. Tem uma pesquisa, deixa eu ver se não está aqui até. Turnover no Brasil. Tem uma pesquisa que eu até queria ver se eu podia conseguir mostrar para vocês. Que fala que para você tirar o tempo que. Não, acho que não está aqui. O tempo que você demora para começar a ter lucro, ou para que. Tá, você, digamos que você contratei hoje uma pessoa por R$ 1.000, para a gente facilitar as contas aqui, tá? Contratei a pessoa por R$ 1.000. Aí ela começou a trabalhar hoje para mim. Eu demoro cerca de 6 meses, de 4 a 6 meses, dependendo do tipo do trabalho, pagando essa pessoa, investindo em treinamento e tal, ajudando ela e tal. Então, assim, eu gasto mais com esses R$ 1.000 que eu estou pagando para ela do que ela, com o trabalho dela, me retorna. Então, o que que acontece? A gente sabe que por alguns meses ali, o trabalho da pessoa, ele praticamente está sendo subsidiado, porque ela não consegue ainda trabalhar em alto desempenho, porque ela acabou de chegar, está aprendendo como é que não é, etc e tal. Então você tem um gasto maior do que o que ela produz. Então, para uma empresa contratar alguém que não vai ficar é muito caro, a não ser que seja já o objetivo de ser temporário, né? Daí você contrata lá, tem que contratar gente para fazer o negócio da Páscoa lá. Não, realmente, vai trabalhar 2, 3 meses e nem isso, acabou, tchau, adeus. Aí é diferente, porque daí é um trabalho muito assim, né, já específico do que se espera, do que se quer. Mas quando você contrata alguém, né, para trabalhar dentro da empresa lá, você em geral não quer perder essa pessoa porque dá muito trabalho, é muito caro e tem todas essas questões que têm que ser consideradas aí do custo, tanto para trazer a pessoa para dentro da empresa, quanto para manter ela ali nos primeiros meses. Então, é, esse seria mais ou menos o processo, né? Então, fez testes, tarará, tá, separou lá 3, 4 caras, e daí você vai, em geral, você chama a pessoa que pediu aquele cargo, né? Um gerente da área, então, um gerente lá de marketing, ou seja lá o que for, para conversar com essa pessoa, a fim de verificar se é isso mesmo que ele quer e tal, e aí só assim a pessoa passa a ser contratada.
Então, assim, o pessoal de RH, né, tem que entender de pessoas e tem que entender de análise de cargos e salários, né? E aí, aqui, eu tinha algumas informações sobre tipos de trabalho, né? Quais são os trabalhos, quais as categorias do trabalho, o que que se espera que as pessoas façam em cada tipo de trabalho, né? Essas descrição de trabalho, então é uma coisa que o pessoal de RH precisa saber. E aí, deixa eu ver. É que esse material aqui tá em inglês, daí não vai ajudar muita coisa. Mas assim, aí tem toda uma técnica, toda uma preocupação assim de tipo, isso você não pode perguntar, isso você não pode falar, isso não é adequado, etc e tal, porque obviamente, né, você quando vai fazer as entrevistas de seleção, você tem que cuidar com as coisas que você fala, porque é delicado para não cair na coisas ali de discriminação, de assédio e tudo mais, né? Então, quando você vai fazer essa seleção, exatamente, Lucas. O The Office é um clássico, né? É bem, aquilo lá é bem um cenário assim, bem estereotipado da coisa, né? Então, Daniele, a maioria das empresas de um porte um pouquinho maior vão ter código de condutas próprio. Então, né? Tem coisa que pode fazer, não pode fazer. O Grupo Marista, inclusive, tem um código de conduta que dá para achar na internet, está lá tudo escrito o que pode e o que não pode fazer. Mas enfim, né? Em geral, essa é a lógica aí da seleção, né? Então, obviamente, a pessoa traz lá no seu currículo as referências, explicando o que ela fez, o que ela não fez. Você tem direito, né, de verificar essas informações. Então, é frequente, né, as empresas ligarem para algumas que foram suas empregadoras antes, perguntar sobre você e tal. É delicado, né, gente? Porque pensa, alguém liga aqui para mim e fala assim: ah, fulano trabalhou com você, o que que você acha? Fica numa situação delicada, né, de falar. Então, você pode verificar, mas tem que cuidar. Cuidar com o que se pergunta e cuidar com o que você responde quando ligarem para você, tá? Por favor, que isso aí dá treta. Aí, como eu falei para vocês, tem alguns testes que vocês podem fazer, né? Cuidado, só que alguns testes não podem ser feitos por qualquer um. Em geral, tem vários ali que são habilidades de psicólogos especificamente, mas você pode fazer teste de aptidão. Por exemplo, o cara falou que ele manja pra caramba de JavaScript. Aí você fala, então tá bom, então programa um troço aí em Java para mim que eu quero ver. Então, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Ah, eu manjo muito de, sei lá, usar o Word. Então, tá bom, usa o Word aí para eu ver. Capacidade cognitiva, esse cuidado, tá? Porque tem alguns testes que para analisar a capacidade cognitiva é a capacidade mental, né? De habilidade Cara, foi a minha mãe que lógica achou. e tal. Não, acho que Cuidado, foi a que Lúcia esse que achou. aqui Nossa, uma não é das duas qualquer um que quando pode fazer, a tá? Lúcia estava limpando. Porque isso também pode gerar Aí, algum tipo de discriminação, então cuidado ao fazer esse tipo mano, de essa brasa, os nossa, faz dados muito tempo. biográficos. Acho que meio do ano passado, sem rodar ele. Deixa eu só ajudar o Lucas aqui, que o povo já tá fazendo a janta, né, Lucas? Olha, tá aí o Gustavo e a Isabela vieram hoje, sejam bem-vindos, eu não tinha visto vocês na terça passada. Era do Lucas, Dani. Era do Lucas, Ricardo. Eu consigo ver, ele vem aqui para cima. Quando alguém está com o microfone aberto, ele vem. Na minha lista de participantes, ele vem lá para cima. Lucas, a gente vai querer jantar tudo junto, tá? Avisa aí, pessoal, que vamos chegar daqui a pouco. Então, os dados biográficos, né, da pessoa, quando que ela nasceu, onde que ela mora, de onde que ela veio, etc. Cuidado também, gente, com perguntas do tipo, você tem filho, você é casado? Então, assim, você pode verificar isso. Tá, agora eu vou falar aqui uma coisa para vocês que é coisa interna nossa, tá bom? Ó, você não pode oficialmente não contratar alguém por alguma dessas questões. Por exemplo, na tua cabeça você acha que a pessoa ter filho é treta porque ela acaba faltando mais, e isso é estatístico, né? A pessoa, principalmente as mães, elas faltam um pouquinho mais mesmo, porque às vezes dá problema na escola, tem que levar a criança no médico e tal. Então, é uma coisa que é natural.
Aí tá, aí você pegou um chefe doido lá que é cheio dos querer que não quer. Beleza. Ele pode não querer, mas você não pode falar que você não quer, porque isso seria discriminação, tá bom? Então não pode fazer esse tipo de coisa. Deixa eu ler o que o Vinícius está falando. É muito engraçado que você tem a posição de avaliada é uma pessoa para conquistar, quando você está avaliando é uma pressão para encontrar. Exatamente, Vinícius, né? Quando você está tentando um emprego, você fica lá, tipo, né? Sou top das baladas, né? Sou uma pessoa maravilhosa. Qual que é o seu. A pergunta mais clássica de teste de seleção, as pessoas perguntam. Ai, qual que é seu defeito? Aí, o que a gente aprendeu a responder? Ah, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Nossa, precisa ver como eu sou perfeccionista. Pá, meu, conta outra, né? É, o cara, né, tipo, aprendeu. Então, assim, o pessoal da RH já sabe dessas coisas, né? Você vai falar que você é perfeccionista e esse é teu maior defeito? Pô, convenhamos, né? Mas é aquilo que o Vinícius está falando, você está tentando um emprego, então é tenso, você fica numa situação, assim, delicada ali, né? Dos animal. Exatamente. O cara se atrasa todo dia, mas não, nossa, eu sou uma pessoa assim, super certa com horário. Nossa, pensa numa pessoa aí. Oxi, se eu tenho um negócio às 8 da manhã, 6:30 eu já tô lá. Meu, claro, você tá numa situação que você quer agradar o cara, né? Então, o que o cara perguntar, você vai dizer. Agora, deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês sobre os entrevistadores. Os entrevistadores, eles são treinados para pegar essas coisas, tá bom? Então, quando ele pergunta assim diretamente, ele sabe que você, né, frequentemente vai dar umas voltas nele nessas questões. Mas notem que normalmente, se vocês olharem para trás e pensarem nas entrevistas que vocês já fizeram, eles fizeram a mesma pergunta várias vezes em diferentes formatos. Isso vocês vão reconhecer também em pesquisa. Quando vocês forem fazer pesquisa um pouco mais para frente, vocês vão ver que a gente faz a mesma pergunta várias vezes em outros formatos. Por quê? Porque a gente daí pega as contradições. Então, assim, digamos, eu pergunto para a pessoa assim, você é uma pessoa pontual? Nossa, sou super pontual e tal, não sei o quê. Aí, tralalá, a pessoa pergunta umas outras coisas, tal, não sei o quê. Aí ela chega num momento e fala assim: e quando você vai numa festa, o que que a sua esposa mais reclama de você? Ou o que que ela sempre fala? Ela fica reclamando que eu fico demorando para escolher a roupa. Meu, você já tá pegando aí que o cara se atrasa, entendeu? Então você vai aí ter algumas. O pessoal que faz as entrevistas, eles têm isso já meio assim, sabe, no bolso, eles já conseguem arrancar algumas informações que você não, às vezes não está preparado para responder, não está treinado. Porque veja, todo mundo está sendo treinado o tempo todo para fazer entrevista, né? Óbvio. Então, o pessoal de RH também está ligado nessas coisas. Especialmente quando são psicólogos, né? Porque daí eles têm esse treino para ouvir as coisas. Exatamente. Qual que é teu hobby? Eles estão aqui nas redes sociais. Tem, Ricardo, a leitura da corporal também é bem importante, embora a gente saiba que quando a gente é um entrevistador, a pessoa que está sendo entrevistada, ela está numa situação difícil, né? Vamos combinar que não é uma coisa fácil você chegar na frente de uma pessoa aleatória que você nunca viu na vida, que você está querendo conquistar. É mais difícil do que namorar, né, gente? Porque você está ali tentando, né, que a pessoa goste de você, escolhendo as coisas certas para falar. Então a gente já sabe também que a coisa corporal às vezes não fica muito natural, porque a pessoa tá nervosa, né? Ela fica, né, não sabendo o que fazer com as mãos e cruza a perna, descruza a perna. Então a gente também acaba suavizando um pouco isso para não, né? Também não ser é, injusto com a pessoa que vai fazer. A Karina está pontuando ali que na internet tem até a lista de como responder essas perguntas. Exatamente. Então as pessoas treinam antes para serem entrevistadas, isso é óbvio, né? Por isso que a gente acaba não ficando só com a coisa da entrevista, né? A gente olha
o currículo da pessoa. O que está sendo muito comum agora, é as empresas darem uma olhada nos Facebooks, Instagrams e tudo mais, até para ver, né, o que a pessoa faz, o que ela não faz, se esses hobbies aí, né, como é que eles são, questão assim de famílias e tal. Então, como eu estava dizendo para vocês, em princípio, você não pode discriminar e não pode deixar de dar a vaga para a pessoa por várias coisas. Por exemplo, a pessoa tem uma doença, você não pode deixar de contratá-la porque ela tem uma doença. Então, você não pode perguntar para a pessoa se ela tem uma doença. Ah, mas não tem que fazer quando a pessoa contrata, daí de fato não tem que fazer aquele exame admissional? Tem que fazer o exame admissional, mas o exame admissional ele serve muito mais para identificar as doenças que são pré-existentes. Então, o cara chega na empresa e ele já vem com diabetes. E aí, então, assim, né? Se ele ficar, ele vai continuar, né? Obviamente com diabetes, mas daí no final do contrato, ele alegar que ele teve diabetes porque a dona Maria fazia bolo todo dia na hora do café do intervalo, então o pessoal vai dizer, não, mas você já chegou com diabetes, entendeu? Então não é uma coisa que foi adquirida ali. Então ela é muito mais para isso do que para evitar a contratação. Você não pode justificar a não contratação de alguém por esse tipo de coisa. Não pode também porque a pessoa tem filho, não tem filho, por causa da idade. Não pode por causa de sexo também, tá? Não pode. Então, assim. É bem disso, né, Vinícius? Tem de tudo. A tia fazia uns bolos tão gostosos, eu fiquei com diabetes. E aí, só que assim, não pode, mas assim, então a princípio, se vocês fossem olhar lá nas vagas, não poderia dizer assim, quero uma pessoa para trabalhar com marketing que seja mulher de 20 a 27 anos e que more no Cajuru. Não pode fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque você estaria discriminando pelo local de trabalho, pelo sexo e pela idade. Então, assim, são 3 discriminações numa porrada só. Não pode. Acontece que entre não poder dizer e não fazer, existe uma distância, né? Porque é o seguinte, então daí tá, beleza, eu não coloco lá na minha, na minha seleção esses requisitos aí, porque, né, seria discriminação. Só que daí quando eu recebo os currículos para selecionar as pessoas que eu quero, o que vocês acham que os caras fazem? Né? O que vocês fariam se vocês tivessem esse tipo de especificação? Por algum motivo vocês acham que seria mais importante? Então, assim, né? Lógico, daí você ia separando lá os currículos dentro do que você está procurando. Então, assim, cuidado, tá? Quando vocês forem colocar oferta de vaga e tal no mercado, cuidado para fazer essas coisas aí, porque é delicado e, assim, qualquer coisa vira discriminação, então tem uma delicadeza aí para vocês cuidarem, tá bom? Então, não pode discriminar, não pode, tá? Na minha empresa, a Karina tem as melhores histórias, né? A Karina vai ser a minha comentarista. O dia que eu tiver um programa de TV, a Karina vai ficar sentadinha do lado. Aí, quando vier alguma história, eu vou falar, Karina, e você? O que tem para falar sobre isso? Aí a Karina manda lá uma história. Karina, vamos lá. Na minha empresa, teve uma mulher que processou a ex-patroa por um monte de coisa. E no julgamento, a juíza descobriu que a mulher só assistia TV e ficava batendo papo. Tá, mas quem que ficava assistindo TV batendo papo? A patroa ou a mulher? Ó, o Vinícius também vai ficar, então vai ficar os dois no meu programa de TV ali, sentadinho, bem bonitos. Ah, a mulher que trabalhava para ela. Oi, a juíza então foi firme então, hein? Pegou a história, hein? Então, gente, veja, o mundo do trabalho não é exatamente fácil, tá? Então, assim, vamos avisar aí que vocês já ouviram as histórias da Daniele, da Karina, então vocês já ficam tudo preparado aí, que se vocês ainda não viveram alguma coisa, vocês perguntam pra Karina que ela vai saber, tá?
Muito bem. Daí para a seleção, você pode fazer com entrevistas não estruturadas ou estruturadas. Estruturadas assim, você tem lá um questionáriozinho e você vai perguntando as coisas. E não estruturadas, o cara vai trazendo as perguntas conforme ele meio que, não, então agora eu vou perguntar isso, agora eu vou perguntar aquilo, tal. Então existem essas possibilidades aí. E isso é quase como um questionário de pesquisa, né? Muito parecido. Aí uma das outras coisas que o RH deveria estar comprometido, né, é a questão do treinamento. Então, assim, treinamento é uma coisa que continua acontecendo nas empresas o tempo todo e o pessoal de RH frequentemente é o responsabilizado para fazer isso. Agora, veja que é o seguinte, uma coisa é que eles são mais os organizadores desses treinamentos, mas eles não são necessariamente os treinadores. Por quê? Porque, em geral, ou em muitos casos, você vai precisar, você tem lá uma equipe de cozinha, e aí você precisa treinar o pessoal para identificar se os alimentos que vão ser utilizados deveriam ser classificados como ultraprocessados ou não. O pessoal de RH não sabe fazer esse treinamento, eles não manjam disso. Então, o pessoal de RH teria que procurar uma pessoa para fazer o treinamento. Então, quando a gente fala de treinamento na mão do pessoal de gestão de recursos humanos, nós estamos falando que eles são responsáveis por organizar as coisas, por articular as coisas, e não necessariamente executar o treinamento, tá? Então, aqui tem, né, a avaliação de necessidade, mas em geral parte muito mais dos próprios departamentos, ou, né, tipo, olha, a gente precisa de ajuda aqui para fazer um treinamento para o pessoal de vendas e tal. Não é em geral que parte do RH a proposta, mas é uma coisa assim a considerar. E aí eles que são assim os caras que fazem esse gerenciamento, né, do custo, quem vão ser as pessoas treinadas, os objetivos do treinamento, etc. E aí, a última coisa que a gente tem aqui para falar sobre. É a última coisa. Não, tem demissão. Aqui a questão de desempenho, tá? Isso aqui é treta, 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 treta que não tem fim. Por quê? Porque você tem que fazer medidas de desempenho porque isso está muito ligado àquela coisa da motivação, né? Então vamos fazer aqui um programa que a pessoa ganha umas férias em Aruba se ela, sei lá, fizer determinada coisa. Ou se o pessoal de produção produzir o que deveria, a quantidade mais no que lá que deveria, então a gente vai dar uma festa para eles, ou seja lá o que for. O que acontece? Tem algumas medidas que são mais objetivas, né? Que daí você vai falar assim, então em vez de, se vocês conseguirem, ao invés de produzir 10, produzirem 12, vocês ganham determinada coisa. É fácil calcular se a pessoa produziu, né? De 10 para 12. Agora, tem medidas que não são tão, assim, óbvias, né? Então, é difícil, porque às vezes você vai fazer algumas medidas de desempenho que são mais subjetivas e às vezes elas podem ser até discriminatórias. Por exemplo, eu fiz uma medida aqui que considera se a pessoa é mais comunicativa ou não. E, cara, tem gente que não é mais comunicativo por natureza, tem gente que fala mais e tem gente que fala menos, né? Eu até brinco que eu tenho 2 turmas de comportamento organizacional, a disciplina, e uma é de marketing e outra é de contábeis. A turma de marketing é fogareiro, né? Você bota a lenha lá e eles botam tudo para queimar, é uma coisa louca, assim. E eles são em 65, sei lá, é uma turma gigante. E o pessoal de RH, eles são muito quietinhos, eles são mais introvertidos por natureza, eles são quietos mesmo. E eles são em 10, 12. Então, assim, é muito diferente. É a mesma disciplina, mas eles são diferentes. Então, por mais que eu prepare a disciplina do mesmo jeito, por mais que eu fale as mesmas coisas, não acontece do mesmo jeito. Então, isso é uma coisa aí que o pessoal de RH tem que lidar e que é bastante difícil de considerar. Uma das coisas que existem agora, que existe para o pessoal de RH, que eles fazem bastante, é essa avaliação 360, às vezes aparece como feedback 360. Funciona mais ou menos assim, tá? Trabalhamos juntos. Eu, a Karina, o Vinícius e a Daniele. Tô pegando os últimos nomes ali que eu tô vendo, tá? E aí, o que acontece? A gente vai fazer um feedback 360.
Então, o que a gente faz? A Karina vai avaliar o Vinícius, a Daniele e eu. Eu vou avaliar a Karina, o Vinícius e a Daniele. A Daniele vai avaliar o Vinícius, a Karina, entendeu? Então, assim, você faz uma rodada de avaliação com perguntas, né? Perguntando sobre o desempenho da pessoa, sobre a comunicação da pessoa, sobre o que ela fez naquele período, o que não fez, o que você acha, o que você não acha e tal. E frequentemente você inclui os chefes nisso, né? Então, em geral, daí os chefes são avaliados por todos os que estão embaixo dele. E quem está embaixo é avaliado pelos pares, e daí não necessariamente por todos os pares. Isso, Maria, e também faz uma autoavaliação. E aí, no final, vai aquela conversa, e daí, o que você acha, o que você não acha, o que teria que melhorar, o que seria. Eu não quero dar minha opinião sobre isso, tá bom? Mas isso acontece nas empresas também, tá bom? Então, é bom vocês pensarem nisso daí. Remuneração, né, gente? Aí, aquele negócio, de novo. Esse material que a gente tem, esse livro que a gente tem é americano. Então, as regras de questão salarial, etc., nos Estados Unidos é diferente da gente, tá? Então, aqui a gente tem umas coisas assim bem regradas. Se a pessoa está no mesmo cargo do que a outra, não pode ter variação salarial. Então, se os dois são assistente administrativo, o valor do assistente administrativo tem que ser o mesmo. E daí, se a pessoa comprova que elas fazem o mesmo trabalho, dá treta isso daí. O que pode dar diferença de pessoas no mesmo cargo é o tempo de trabalho, porque daí a pessoa foi ganhando benefícios e tudo mais, né? Mas é pequena, a diferença não pode ser uma diferença muito gritante, né? Então, não pode lá você ter um assistente administrativo ganhando 7 mil e outro assistente administrativo ganhando 1.200. Então, isso é uma coisa bem importante a se considerar dentro das empresas. E aí, assim, como é que vai ser pago, né? Se tudo é salário, se vai ter alguns outros benefícios, né? Tipo, vai ter saúde, vai ter vale transporte, vai ter alimentação, e aí assim de novo, voltamos lá na lógica da CLT, tem muitas coisas que são obrigatórias ter, então não é uma questão de opção, é uma questão de tem que ser. Isso é bem importante. E aí tem umas empresas que vão optando por algumas outras coisas. Por exemplo, participação na sociedade, né? Dar lá umas ação para a pessoa e coisas do gênero. Então, isso é uma coisa que o RH em geral está muito em cima, né? Que vai acabar considerando essas questões de tipo progressão de carreira, né? Então, por exemplo, na PUC a gente tem umas regras aí de progressão de carreira e o ano passado mudou. Então, a gente tinha uma até o ano passado e agora ela mudou esse ano para todos os professores. Mas a ideia é que é o seguinte, né? Que você vai completando lá tempo de casa, vai completando algumas coisas que você faz, umas coisas, e aí você vai evoluindo na carreira de professor, no caso. Então, isso é uma coisa que também é algo que existe. E aí, demissão, né? A gente falou bastante sobre demissão semana passada, especialmente porque tem a coisa das regras, né? Como é que se é demissão por justa causa ou não. Downsizing é uma coisa assim que teve muito em moda um tempo atrás, que era assim, vamos diminuir, não tem necessidade de tanta gente, tal, então você vai eliminando posições de trabalho, normalmente ali posições médias, né? Até para que era uma tentativa assim de aproximar a parte mais estratégica com o pessoal da operação, mas isso deu muita briga, né? Porque obviamente as pessoas não querem perder os seus trabalhos, né? Aposentadoria, né? Os tipos de aposentadoria que tem, aposentadoria privada, bastante banco tem características, né, de ter algumas regras próprias para aposentadoria, que elas se complementam com aquilo que é regra, mas aí também lembrando, né, gente, tudo aí é baseado em legislação, não pode fazer o que você quer. Aí uma coisa aqui que a gente chama isso também a gente usa o termo em português também que é turnover. Deixa eu usar aqui.
Então, assim, que é essa lógica de rotatividade, né? Em geral, as empresas tentam não ter uma super rotatividade, porque é aquilo que eu falei para vocês, é custoso contratar, é custoso demitir, então, né, não é tão simples assim. Então, elas tentam manter essa rotatividade, esse turnover baixo. Aí o que estão chamando atenção aqui é que você tem que considerar que existe um turnover funcional e um turnover disfuncional. O funcional que eles estão dizendo aqui é assim, o cara não é bom, o trabalhador não é bom, e aí ele acaba saindo da empresa porque, né, ele é ruim mesmo, então não dá. E o turnover ou o disfuncional é quando você tem um cara bom que você quer manter o cara, mas ele acaba saindo da empresa porque ele achou alguma outra coisa melhor. E isso é um sinal amarelo para as empresas, porque elas ficam pensando, pá, mas peraí, o que que tem de errado, né? Por que que o cara escolheu a outra empresa ao invés de escolher a minha empresa? Então, aí provavelmente tem alguma coisa a ser considerada aí, porque isso não é muito bom que aconteça, tá? Então, eu acho que a gente passou assim de uma forma bastante resumida a coisa do RH, de gestão de pessoas, mas eu acho que é bem importante assim a gente entender, até porque a gente, em algum momento da vida, vai trabalhar para alguém, né? Então a gente acaba passando por esses processos, às vezes como aquele que quer ser contratado como funcionário, né? Frequentemente a gente é funcionário de outras empresas, e em algum momento vocês também podem ter a oportunidade de serem uma das pessoas que vai contratar, que vai dizer que vocês precisam que seja contratado, etc. Então é bom a gente saber mais ou menos como é que funciona, que tem regra, que tem a CLT que a gente tem que considerar, que tem muitas coisas aí em torno de contratação, demissão, etc. Alguma pergunta, gente? Sem perguntas, Vinícius. E sem histórias, Vinícius. Sabe que eu descobri que tem um lagzinho, né, gente? Eu achava que era super online, assim, mas eu percebi que demora um pouquinho para chegar para vocês o que eu falei. Então, às vezes, aí eu paro e fica. É curtinho, mas tem, né? Aí, às vezes, eu paro e eu fico pensando, mas será que eles estão me ouvindo? É que demora um pouquinho. Tá bom. Alguma dúvida, então, sobre RH, gente? Não. Gestão de recursos humanos. Beleza. Então, foi muito bom estar com vocês, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Desculpa essa parte aí de não ter o vídeo, mas é que